Eu estava falando com Deus nessa tarde, nos minutos que sobraram depois de uma agenda muito cheia, o que falar aqui nesse lindo culto. O que falar para uma multidão em plena segunda-feira, que deixaram seus afazeres e vieram ao santuário para louvar o nome do Senhor. E o Espírito de Deus tocou o meu coração e me disse: filho, fale para o meu povo sobre a minha volta, porque eu estou às portas. Eu não sei se você acredita ainda que ele vai voltar. Eu acredito piamente que o arrebatamento da igreja está próximo. E até sou capaz de dizer que se a trombeta tocar hoje à noite e daqui só 2 crentes subirem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Vem junto. Que bom, que maravilha. Abrir a Bíblia no livro do Apocalipse não é uma tarefa fácil. Os meus companheiros que pregam sabem muito bem disso. O livro do Apocalipse é um livro revelado, e toda revelação ela pode ser interpretada à luz de um contexto, ou à luz de um pretexto, ou à luz da própria experiência pessoal, porque trata-se de uma revelação. Não há uma exegese perfeita acerca disso. Os crentes têm medo do Apocalipse porque ele revela os tempos finais. E quando começamos a ler sobre derramamento de taças, toque de trombeta, ira divina, monte sendo abalado, monstros saíram do abismo e tomando posse da terra, os cristãos parecem que querem deixar esse livro de lado. O livro do Apocalipse engana-se aqueles que pensam que ele trata apenas do futuro. O livro do Apocalipse é um compêndio de um passado distante de nós, de um presente do tempo do escritor do livro do Apocalipse e de um futuro que engloba a minha vida hoje e a nossa vida daqui até o arrebatamento da igreja. E vou além, até o grande dia do juízo final. Quando Jesus Cristo apareceu ao seu servo João na ilha de Patmos, ele logo foi dizendo: João, eu vou te revelar coisas e você vai escrevê-las. E você vai escrever sobre as coisas que eram passado, as coisas que são do presente de João e as coisas que hão de acontecer. Por isso, o livro do Apocalipse não pode ser esquecido. E aqueles que têm certeza da sua salvação não devem ter medo dele. Pelo contrário, devem se deliciar nas suas palavras, porque nós devemos sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança é que ele já está voltando. Mas abrir a Bíblia no capítulo 5 do Apocalipse é uma grande aventura. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque nós vamos tentar voltar num tempo distante de nós, cerca de 2 milênios, e entender a mente de um homem que foi abandonado em uma ilha para morrer, e de repente o seu corpo é retirado do espaço normal, é escondido pelo próprio Deus, e o seu espírito, de maneira metafísica, é transportado para o reino da glória do eterno Deus. Ou seja, este livro já começa com dificuldade para aqueles que são extremamente racionais, extremamente lógicos. Ao homem lógico, que acredita que tudo tem que ser revelado através da química, da física ou da matemática, jamais vai acreditar nesse texto. Mas eu não estou aqui pregando para cientistas hoje. Eu estou pregando aqui para ovelhas. Ovelhas que têm o Senhor como seu pastor. E eles acreditam em coisas sobrenaturais ainda. Alguém acredita em coisas sobrenaturais aqui? Para entender Apocalipse 5, você precisa acreditar que Deus arrebata homens e mulheres em seus sentidos. Que Deus toma o espírito desses homens e mulheres, os transporta para uma outra dimensão, e tais seres humanos voltam à terra. E quando estão em estado normal no seu corpo físico, de posse de uma pena, nanquim e papiro, transportam para a matéria aquilo que eles viram de maneira sobrenatural. Por isso que o Apocalipse ele traz uma insegurança àqueles que pregam. Mas não para mim, porque eu nasci lá no meio da roça, na Vila Tatu, e cresci numa igrejinha cheia do Espírito Santo. E os pastores que foram os meus grandes líderes da fé, a maioria deles só tinham 2 dentinhos na boca. Era o zagueiro e o atacante. Mas quando abriu a boca para falar, diziam: aquilo que eu não sei, o Espírito Santo me revela. E eu acredito que ele ainda revela. Quero te convidar a fazer uma viagem comigo, amém? Então olhe para o seu irmão e pergunte para ele: você está pronto? Diga: uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Os que estão prontos, dê um grito de glória. Agora eu fico mais à vontade. Segure para mim, por favor, querido. Pois bem, Robson, mude a música para mim. Abrir a Bíblia em Apocalipse 5 é tentarmos entrar na mente do discípulo a quem Jesus amava,
Quem conhece o contexto sagrado de quando Jesus por aqui passou, quando ele monta o seu colégio apostólico, vai se lembrar que no meio de multidões ele segregou 12 seres humanos. Faço questão de dizer 12 seres humanos. Ele não se revelou a 12 anjos, não se revelou a 12 heróis, não se revelou a 12 super-homens. Ele se revelou a 12 seres humanos. E a um destes seres humanos, o seu coração o abraçou. Quem conhece a trajetória dos discípulos sabe que todos eles, com exceção de João o apóstolo, foram martirizados. Faltar-me tempo aqui para relembrar a todos nós como foi que morreu Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, crucificado numa cruz em forma de X, daí a cruz de Santo André. João Marcos, arrastado pelas ruas de Alexandria até ter o seu corpo esfolado. Tiago ao fio da espada. E todos eles, com exceção de João apóstolo, tiveram uma morte trágica e violenta. E aqui começa a mexer com o imaginário do cristão. Porque João não teve uma morte violenta como os demais. Não é que ele era tão especial a ponto de não merecer morrer. É que João, em vida, recebeu uma palavra que saiu da boca de Jesus. E Jesus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que fala. Um dia, passando por aqui, ele endureceu a sua palavra e disse: tudo que eu falo acontece. E passa o céu, e passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Um dia Jesus estava mostrando o seu amor para com João o apóstolo, e os discípulos parecem que ficaram enraivecidos e foram questionar: por que o Senhor dá tanta atenção para João? E o Senhor então liberou a sua palavra profética dizendo: que importa a todos vocês que João viva, para que me veja voltar neste mundo, no meu reino e na minha glória. Quem já leu esse texto talvez não tenha percebido, mas o Senhor arrumou um gravíssimo problema nesse dia. Porque ele começou a dizer assim: que importa a todos vocês que sentem ciúmes de João, que ele viva para me ver voltar nesse mundo depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar. Que importa que ele me veja voltar nesse mundo com o meu poder e a minha glória. Tendo o Senhor liberado esta palavra, a morte recebeu uma palavra de ordem: você está proibida de tocar em João. Não é que não tentaram matar João. Um dos últimos imperadores que faz parte desse período onde os apóstolos ainda eram vivos, Domiciano, quando olha João, o apóstolo vivo, no alto dos seus 90 anos, pastoreando a cidade de Éfeso, manda trazê-lo à sua presença e quer que João negue Cristo. Mas João não podia negar. Um historiador disse que ele disse assim ao imperador: como posso eu negar aquele que nunca me negou? E o imperador então ameaça de morte, dizendo: então eu vou lhe matar. E ele diz: a morte não é minha inimiga. A morte é uma carruagem que me tirará daqui e me levará para perto do meu grande amigo. Como é que você pode oferecer qualquer tipo de coisa ruim a um homem que não teme a morte? Então esse imperador mandou que fizessem, através do pensamento dos romanos, que foram até os dias atuais os homens mais violentos da história, que criaram métodos de tortura. Pediu para que os seus asseclas preparassem um método de tortura que nenhum dos outros 11 discípulos de Jesus tivessem experimentado ainda. A história diz que ele mandou fazer um tacho de azeite fervendo, colocou dentro da sala do seu palácio, trouxe João no alto dos seus 90 anos e disse: a sua morte se dará dentro daquele tacho de azeite fervendo, se você não negar o seu Cristo. A história diz que João ergueu a voz e disse: se eu fosse jovem, eu correria e saltaria dentro daquele tacho. Mas como não tenho saúde para isso, mande os seus soldados me jogarem logo lá, porque eu não vou negar Jesus. E quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, aconteceu mais ou menos aquilo que acontece com a senhora ou com o senhor quando estão fritando um bife. Pega uma carne, doutor Marcelo Bruni, fria, e joga numa panela quente, sobe aquela cortina de fumaça branca. Quando o corpo de João encostou no azeite fervendo, subiu uma cortina de fumaça branca e todos esperavam gritos, mas não teve gritos. Quando sumiu a cortina de fumaça, lá está João, dentro do tacho de azeite fervendo, tomando um banho de hidratação de pele, o primeiro da história. A história diz que o imperador de pé, estupefato, grita: como é que este azeite não te queima? E João brada lá de dentro do tacho: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. É só por isso. O que eu conto a vocês agora, raramente você vai ouvir em seminários de teologia. Por que é que João é arrastado para a ilha de Patmos?
A ilha de Patmos é envolta num manto de mistério e muita mitologia grega. Os gregos, aqueles que adoravam os deuses do alto do panteão, liderado, é claro, por Zeus, e tinha outros 2 irmãos. Uai, seu app de vídeos curtos.